Amém, amados? Vocês estão todos abençoados? We're all blessed this morning. Amém. Esse é o propósito de nós That's the nos purpose. chegarmos ao Pai. Amém? For us to get near to the Father. Em Hebreus 11:6 diz assim: Hebrews 11:6 é says, necessário "It is necessary que aquele que se aproxima de Deus that those who draw near to God creia que Ele existe believe that He exists e que se é galardoador and that He is a rewarder daqueles que se of aproximam those who draw near dele com fé. to Him with faith." Amém, amados? Amen. Então, você sempre que você se achega a Deus, So every sempre time you draw near to tem God, essa expectativa. have that expectation in your Ele heart vai me abençoar. that He will bless me. Amém? Amen. Aleluia. Eu gostava de um cântico, né? I like the O Marco song estava that falando antigos aqui. he was talking about Aquele que older fala assim, ó, songs today. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Amém, amados? Amen. Mas esse deve ser o nosso, But this must be our nosso anseio a chegar a our Deus. longing, our desire to Amém. draw near to God, Sabendo que Ele é um Deus de amor, knowing that He is a God of love, Deus He is a gracioso gracious God, para conosco. and He's gracious with us, E Ele nos ama. and that He loves us. Amém, amados? Amen. Ele nos ama. He loves us Ele, mais do que ninguém, more than anseia, anyone else, né? Anseia que longs você se achegue a Ele. that you would draw near to Eu Him. falo sempre que I always say a nossa fé that our faith é muito diferente de outras religiões. is very different from every other religion. Por quê? Why? Em todas as religiões, Because in all the other religions, os homens the men buscam a Deus. seek God. Em todas elas. All of them, in all of them. Os homens é que Men buscam a or Deus. mankind Tem os seus seek God. preceitos, They tem have as their suas, precepts, os they seus have their, rituais. rituals, E eles fazem aquilo no and they intuito do de that, buscar a Deus. with a desire to seek their God. Mas o nosso Deus, But our God, Ele é que busca a He nós. seeks us. He comes Amém? after us. Ele é que busca. Você pode pesquisar And em you toda a can Bíblia. Search throughout the Ele está Bible. sempre ali He's always buscando. chasing after us. No caso de Adão, por exemplo, Like Adão Adam, for após example, pecar, o que aconteceu Right com after Adão? Adam sinned, what happened to him? Ele se escondeu de He Deus hid from God. e de repente aparece of a Deus ali no sudden, God encontro. comes. Adão, He says, Adam, cadê você? where are you? Onde está você, Where are Adão? you, Adam? Assim, muitas vezes, Many muitos cristãos times, estão assim com Many Deus, Christians are like né? that with God. Escondendo de Deus, They're hiding né? from God Por causa de pecados, because of their por causa sin, de erros. because of mistakes. Mas Ele te convida, né? Ele fala But assim, He ó, invites you. vinde a mim, He says, come to vamos me. conversar, Let's vamos talk. dialogar, Let's have a ainda dialogue. que seus pecados Even sejam though your mais sins sujos, né? are- mais are mais the most vermelhos do que red o as carmesim, crimson as it eu can os be. tornarei I will make brancos you whiter como than a snow. neve. Amém? Amen. Alvo mais que a neve. Whiter than snow. Amém? Então, Amen. esse é o convite. Ele So nos this is our convida. Ele invitation. não te He rechaça. invites you. He doesn't E, force you. aliás, ele fez tudo para nos... He does A Bíblia everything fala so que that- the Bible says que that Deus, em Cristo Jesus, that in Christ Ele Jesus, estava nos reconciliando God com was Ele. reconciling us with Himself. Nos reconciliando He was com Ele. reconciling us. Amém? Amen? Então, com essa palavra eu quero, So with this introdutória, eu word, quero dizer a você, né? With this introduction, I want Que- to tell you that Hoje, nesta manhã, né? this morning, Deus te atraiu a este lugar God attracted you to this para te place abençoar. so He could bless you. Amém? Amen? Para trazer uma nova dimensão To bring you into a new na dimension sua caminhada espiritual. and to bring your spiritual Não sei walk into a quantos new anos você dimension. I don't tem know how com long you've been a Cristo, Christian for. né? Na sua I don't caminhada, know how long you've been walking with mas eu Christ. creio que Deus vai But I abrir os seus believe that olhos God's going para to open your eyes um novo viver, um for a novo new dia, style of living, for a new Amém? day, uma nova manhã, for a new Amém? morning, um novo dia na a sua new day caminhada in com your Ele. walk with Amém? God. Amen? Eu quero pedir ao irmão que coloque lá para nós I o would primeiro like texto to- aqui.
ask for de the Mateus first text of 3:11, né? Matthew 3:11, Onde o Senhor João Batista está falando where aqui John the Baptist was a respeito do propósito real talking para o about the qual real purpose for which Cristo veio Christ à had Terra. come to the earth. Cristo, né, se fez homem, No, Christ made himself né? man Porque por causa a missão central que Jesus because of the veio, central mission for fazer which aqui na Jesus Terra. came to accomplish bem, here a on missão earth. principal dele. His main Então, principal mission. João Batista So John the declara Baptist assim sobre Jesus. Ele declares diz this assim: about Jesus. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. I baptize with water those who repent of their sins and turn to God. But someone who is coming soon, who is greater than I am, so much greater that I'm not worthy even to be his slave and carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Amém? Amen? A principal aqui, João está dando para nós, You know, here, né, John is giving us, mostrando para nós a principal missão he para is a showing qual us the Jesus main mission veio. for which Jesus Terra. came to the earth. Ele se fez homem He e was made into habitou a entre man, nós, and he lived among amém? us, E ele também and he also precisou ser enchido pelo Espírito needed to Santo. be filled with the Holy Spirit. Né? Aqui em Lucas 4:1, Here in Luke nós vamos 4, ler aqui o verse texto. 1, Diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. it says, Then Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan River. He was led by the Spirit in the wilderness. Nós percebemos aqui, amado, And we notice here que o próprio Senhor Jesus that the Lord Jesus himself precisou, né, ser cheio do Espírito needed Santo. to be filled with the Holy Spirit. Até os 30 anos ali, Until his Jesus 30th viveu birthday, como qualquer um de nós Jesus lived as a aqui, normal man, as any one normal, of us, né? Apesar de ser concebido even pelo though he was Espírito conceived Santo. by the Holy Spirit. Ele viveu até os seus 30 anos, Until his 30th como birthday, qualquer he judeu lived as da any época, other Jewish man né? of that time, Seguindo a Torá, following the Torah, seguindo os ensinamentos da following the palavra Jewish de Deus, teachings of the Word of e God, foi fiel em tudo. and he was faithful in all things. Mas ele não fez nada. But he didn't do anything. Ele não, por exemplo, assim, operou nenhum He milagre. didn't work any miracles. Alguns perform any historiadores miracles. quiseram Some fazer historians, algumas, vamos dizer assim, escolásticas, They- né, they- nessa, they try to claim that sobre esse assunto. E eles they try to talk começaram a about this dizer topic, que and they start saying Jesus, that Jesus, ali aos 12 at anos, 12 tem uma years história old, que ele curou he passarinho, healed né, a fez bird ressuscitou and passarinho, all that stuff. mas There's é a story tudo out there, but it's fantasia. all just a fantasy. A Bíblia não It's all revela isso. just a myth. The Bible doesn't né? really Pelo relate contrário, that. por exemplo, Much to a the Bíblia contrary. revela no meio do Evangelho, The você Bible vai says in the ver Gospels that um certo momento at a que certain Jesus moment, entra no templo Jesus goes into the temple, e lá tem uma mulher que and estava there's a encurvada. woman who was kind of curved. E Jesus olha para aquela mulher And Jesus looks at e that diz woman que esta mulher, and says, This woman, há 18 anos, for 18 ela years, frequenta esse templo. she's been coming to this temple. Quer dizer, então se você entende que So Jesus if you estava com understand 30 that anos, Jesus was 30 né? years que old, desde os 12 and anos, that since 12 years ele old, he via had been aquela going to mulher the no temple, and he templo would see that woman at encurvada. the temple, e you know, ele with sabia her, que ela era uma mulher que estava and he possessa knew por that it was demônio. a Por que woman ele that não was expulsou o possessed by demônio? demons. Why didn't he cast out the demons before his 30th naquele birthday, momento. at that moment when he was Né? visiting the temple? Então, ele, né, após, né, ser cheio do So Espírito after he Santo, was filled with the Holy ele Spirit, naquele dia ali, from ele that day forward, libertou
aquela mulher. Aquela mulher he foi was able liberta. to deliver that woman. Então, to cast out Jesus começou o So seu Jesus ministério. started his Aliás, ministry. Jesus não começou o Well, seu let's say it ministério another way. Jesus did not start sem his ministry antes without ser before cheio being filled do with the Espírito Holy Santo. Spirit of God. Amém? Amen? Guarda isso no seu coração. So keep this in your heart. Amém? Amen? Ele não fez nada. He didn't do anything. Amém? Ele diz aqui em Atos 1:5, It says here in Acts 1, verse antes 5, de ser assunto ao céu, before he was de lifted subir to the aos céus, heavens. né? Ele diz assim: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muitos depois destes dias. Atos capítulo 1, Acts 5. 1, verse 5 says, John baptized with water, but in just a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Aqui, So Jesus here, começa a falar e traz o starts ensinamento, to e essas bring foram, the olha, certain teaching. essa foi as últimas palavras de And these Jesus were aqui his last na words terra here on earth para os discípulos. for the disciples. Essas foram as últimas palavras Those dele. were his last words to them. Então, nós precisamos estar despertos, amados, So we need to wake up porque to something. durante a caminhada da igreja, Because a igreja throughout our começou dessa walk, or the forma, walk of the church, com a igreja, os homens cheios do Espírito Santo. you know, Se they were você filled for with the Holy Spirit. ler o livro de Atos, If you read the book of eu quero que Acts, você faça, eu desafio você, you know, né, I challenge you a ler o livro de to Atos aí. read the book of Acts E marcar todos os and versículos to que mark fala all of the cheios verses do that says filled with Espírito the Holy Santo. Spirit. Você vai ficar surpreso. You're going to be surprised. Todas as ações All of the actions dos apóstolos, of the apostles, das pessoas ali no of the people there that were livro gathered de in Atos, the book of Acts. ela está pautada por essa palavra. It is- Cheios do It is filled with this word, Espírito Santo. filled with the Holy Spirit of God. E, aliás, né, uma das definições que And nós one of the temos hoje definitions that we have para a today nossa fé, for our faith nós somos chamados de is that we are cristãos. called Christians. Mas perceba um detalhe, amados. And we forget this Não detail. Não foram os apóstolos que foram It lá na weren't the porta da apostles igreja e colocaram lá, igreja that cristã. went to the door of a church and put, this is a Christian church. Não foram eles que They denominaram weren't the ones that gave a the si mesmo denominations its their como places. cristãos. Mas sim, os moradores da cidade lá But de the people who Antioquia lived in the cities and the towns, é que vendo a vida they deles saw the apostle lives. e disseram, eles são And it cristãos. says they are Christians. Mas a palavra cristão, But the né, word ela Christian não é um nome, is uma not a name. denominação. It's not a denomination. Ela é, na verdade, um título. In truth, it's a title. Né? É uma afirmação It's an daquilo que a affirmation pessoa é. of what a person is. Porque quer dizer assim, ó, quando eles olhavam para a igreja, eles Because falavam when assim, they ó, looked at the church, they ali would say, estão right there os are ungidos. the anointed ones. Amém? Amen? Ali estão aqueles There, que right são there, are the ones ungidos. who are anointed. O próprio nome do nosso Senhor Jesus Cristo quer Even the dizer name of our Lord Jesus Jesus Christ, it means ungido. Jesus, the anointed one. Amém? Amen? Eles são ungidos. They are Então, anointed. a partir de hoje, começa a So from this deixar day essa forward, verdade let this entrar em seu truth coração. sink into your heart. Quando você disser, eu sou cristão, When you say, I am a não é Christian, que eu sou da religião don't cristã, think, oh, I belong to the mas sim Christian que eu religion, sou um but I ungido. am anointed. Amém? Diga para o seu irmão assim, ó, você é ungido. Say to your brother or sister, you Amém? are anointed. Você está em Cristo, você You who are in é Christ, ungido. you are anointed. Amém? Amen? É toda a diferença. It amado. makes all the difference. Porque essa questão, eu digo assim que uma das maiores One of mentiras the greatest lies que a igreja vive that the hoje church lives today é a questão de se believes tornar, today ela se denomina uma religião. is that it makes itself into Então, a elas às religion. vezes ficam assim comparando. And then many times they're comparing Eu sou themselves. da religião cristã, Oh, you know, I'm of the você é Christian da religion, you religião are espírita, of você é do Spiritist Islã, religion, you're você the, é maomita, Islamic você é religion, isso, você é you're aquilo. Muslim, you're né? Hindu, you're... E ficamos islamita, ficamos assim so we comparando start comparing religiões. religions. Mas na verdade, irmão, But in truth, Jesus não plantou, não Jesus did fundou not plant or, não or criou found or nenhuma religião. create any religion. Amém? Amen? Ele veio para nos dar
He vida. came to give us life. Amém? A Amen. Bíblia diz, The você Bible vê que says mesmo aquelas pessoas that even though there were those que eram people religiosas, that were religious, que frequentavam os templos, that would go até into the os temples templos judaicos, and even the Jewish temples, segundo o livro de Efésios, according diz to the book assim, of Ephesians, it says estávamos mortos that we were em dead delitos e pecados. in our sins. Amém? Todos nós. All of us. Não importa a sua religião. It doesn't matter what Então your não religion was. importa as It religiões que doesn't tem por matter aí. what the religions Segundo are a out there. palavra de Deus, According to the word of God, sem Jesus, a without pessoa Jesus, está the morta person is dead in their em sins. delitos e pecados. Ainda que ela tenha uma Even vida, though né, uma vida they might social, have a religious religiosa, social bem life, formada, or, bem fundamentada. well-founded E nós, life. se formos comparar, If mano, we compare, muitas vezes a nossa fé many times cristã our perde Christian muito faith, para muitas religiões por aí. it kind of loses out to some other religions out Né? there. Perdem muito. Nós, Right? nós dizemos assim, não, We porque say, nós vivemos oh, pela but graça. we Né? live by grace. Entendeu? Usamos essa questão. And we, né? kind of hide Mas não é behind assim that. não, amados. But that's Amém? not it. A verdade The é truth que is Jesus veio nos trazer It's that vida. Jesus came to bring us E life vida no Espírito and life Santo. in the Holy Spirit. Amém? Amen? Tá pegando aqui? You kind of capturing all this? Então, o que eu quero despertar aqui So para I want to você awaken in you today é que a vida cristã, is that a irmãos, Christian life, a vida verdadeira, a The vida true life cristã, of a que é Christian, a vida dos ungidos, which is the life of the anointed ela ones, só é vivenciada it can only be truly por lived aqueles que estão cheios by those who do are filled Espírito with the Santo. Holy Spirit of God. Amém? Amen? E eu quero despertar você And I para wanna sair awaken you de ficar andando no To deserto. keep walking in rodeando the no desert or keep going E around in entrar circles in the de desert vez na and terra go in once prometida. and for all into the promised Amém? land. Nós precisamos despertar a We igreja need to awaken the church a voltar para o cenáculo, to go back, a voltar a fazer a oração go que eu back digo to que doing o the nosso prayer. apóstolo J. Moura até fala assim, a oração do até the que. prayer of the until when. Amém? Amen? A oração do até que. The prayer of the until when. Né? Muitas vezes, amados, as Many igrejas times, hoje, muitas vezes churches estão today, cheias, they're filled, né? they're As full of pessoas people. frequentam, vão People aos are always cultos, vão going to the todos, services, mas a they're always maioria, em participating. sua But the maioria, majority of the people, vão em função dos They seus go problemas. according to das their own suas problems, they go necessidades. to try to fix their own E problems quase or nourish their todas own elas needs. And the são majority of them necessidades materiais. are needs that are materialistic. As pessoas estão... É lógico, você deve And of preocupar. course, you should Mas worry about Jesus material vem needs. But falando Jesus para nós em came to Mateus tell us in Matthew que assim, as pessoas que agem assim that people who act são this way os pagãos. are the pagans. Amém? Amen. Jesus fala lá. Os Jesus pagãos says é que that fazem isso. pagans are the ones that do this. Eles se aproximam de They, Deus, they approach preocupado God, com o que worried vestir, about what they're going to com o get, que about what they're going comer, to dress, com o about que what comprar, com they're o going que to eat, fazer. what they're going to buy, what they're going to do. Então, essas pessoas, Jesus trata eles These como people pagãos. are the ones that Jesus called pagans. Mas ele diz, mas But he vós não. says, you are not like that. Vós não devem agir assim. You should not Vocês act devem that way. buscar em You primeiro should lugar o seek, quê? first of all, the O kingdom reino of God de Deus e a and sua his justiça. righteousness. Amém? Amen? E aí muitos pegam esse And versículo many people take e this verse tornam de vez, outra vez, para a questão de and they go das back suas to necessidades. worrying about their né? own needs. Mas Jesus não está dizendo isso. But Jesus is not saying that. Buscar o reino de Deus To seek the kingdom é of God buscar, na verdade, is to seek in o truth governo de Deus the government of sobre God a sua upon vida. your own life. Amém? Amen? É ser uma pessoa It's for you to igual be a person o versículo aqui de that it Lucas says diz. here in Luke. E Jesus, cheio do Espírito And Santo, Jesus, filled with the Holy voltou Spirit, do Jordão went back to the Jordan e foi levado pelo and was Espírito taken by the ao Spirit deserto. into the desert. Outro texto, outra versão Another da Bíblia version diz of the esse Bible texto says aqui, that que this Jesus text, estava ali that Jesus was cheio do filled with the Espírito Spirit, Santo with the e Holy Spirit, controlado pelo and Espírito controlled by Santo. the Holy Spirit. Amém? Amen? Então, amados, Jesus é o beloved, modelo nosso Jesus is para our a model. vida plena. For a full life. Amém? Diga comigo, Jesus Say, Jesus é o is modelo our example para a vida plena. for a full life. Amém? Amen? Como é que Jesus viveu? How did Jesus live? Cheio
do filled Espírito Santo. with the Holy Spirit. Amém? Amen. Ele não tinha, nunca teve ousadia de dizer, He never had the boldness to eu say, vou fazer the audacity isso. to say, oh, I'm going Pelo to do contrário, this. Much to você the lê os contrary, evangelhos, you see, você vai ver Jesus dizendo, you see Jesus saying eu in the Gospels, nada faço, I cannot do de mim anything mesmo. from myself. eu só faço I can only aquilo do que o Pai what I see my me Father doing, orienta a fazer. or what He tells Eu me. não nada faço, nada falo I de do mim nothing and I say mesmo. nothing of Jesus, amado. myself. This is Jesus talking. Amém? Amen. Então, Jesus aprendeu, So na Jesus verdade, learned, ele viveu ali he lived, toda a sua vida his entire guiado life. pelo guided by the Espírito Spirit. Santo. Amém? Amen. Este é o modelo pelo This qual is ele the quer example que você Which viva. He wants you to live. Amém? Então, nós vemos aqui agora também, So ele we see falando here para os now discípulos. that he was talking to the né? disciples. Ele diz assim, porque na verdade, He says, in truth, João batizou com água, John baptized with water, mas vocês but you sereis batizados will be com o baptized by Espírito the Santo Holy Spirit of God não muito in depois just a desses few dias. days. Amém? Amen. Então, essa é a realidade para nós. So this is the reality for us. Você não... Olha, amados, eu alerto muito sobre isso, às vezes I a gente alert fica people a meio um lot pouco to this. antipático, né? And As sometimes we pessoas get ficam even a assim, little esse cara tá pegando, como diz, irritated está with pegando all pesado this. demais, né, It's like, pastor? oh, this guy Né? is Mas, being too heavy irmãos, with existe this. um alerta para But there nós. is a warning for us. Na parábola das 10 virgens, In the parable of the 10 Jesus conta virgins, essa parábola, nos Jesus explicando tells us this e dizendo parable, que assim será na vida dele. explaining that that's how it would be in É? his life. Ali conta que as 10 It virgens tells that the 10 estavam ali virgins, esperando Jesus. they were waiting for Jesus. Estavam ali aguardando a They volta de were Jesus. waiting for the return of É? Jesus. Aí na hora que tocou a trombeta, And then when dizendo, the trumpet eis o sound, noivo, quer dizer, o It noivo says estava the chegando. bridegroom is arriving. Infelizmente aconteceu o quê? Then what happens? 5 daquelas 5 virgens of those virgins foram ver e elas estavam sem saw o that quê? they did not have Sem o óleo. any oil. Sem o óleo. They didn't have any oil. Sem a unção. They didn't have any anointing. E elas o quê? Fizeram o quê? Nós vamos correr e vamos And they said, comprar. oh, you Quer know dizer, what? vamos orar. Let's run Vamos and lá. let's go buy it. Entendeu? E aí a Bíblia, a parábola The- encerra the dizendo assim, parable ends saying que quando elas voltaram, that when they came back, Jesus já havia entrado com as Jesus had 5 already come in with the other 5, virgens sábias. Né? with the other 5 virgins E a porta se fechou, that were ready. e And aquelas the 5 door was closed, ficaram de and the fora. other 5 stayed on the outside. Então, é aí que pega o calo de muita gente. So that's where things get a little tough for each of us. Porque muitos vão ficar de fora, Because mesmo many crendo. Will, E Jesus está dizendo, will be se out of this, você não even though they tiver o believe. óleo If you don't have no the seu oil, azeite, na sua if you don't lamparina, have the a anointed oil porta vai se in your fechar. lantern, the door will close. Daí a importância, amado, And there's de the eu, importance você, for you and I diariamente to experimentarmos daily uma experience vida cheia a life do filled with the Holy Espírito Spirit. Santo. Amém? Amen? Nós temos que caminhar, não We podemos need ser to crianças walk, com and isso, amado. we can't be children Não about podemos this. deixar-nos enganar We can't let ourselves be deceived pela religião, pelos by rituais, religion, by pelas rituals, cerimônias. É muito by bom. ceremonies. Às This vezes is você all vem na very igreja, good. né? We Tem o come to louvor, church and we have você the se worship, emociona, você and you chora. get all emotional, you Tá cry entendendo? before Você ouve God, uma and palavra. you hear a word. Mas aquilo é uma constante na sua vida But ou is é that something constant in your life, periodicamente? or is that just periodically, algumas once a week vezes. kind of thing? Amém? Nós fomos chamados para were viver. called. Só existe vida cristã There is only a true né? Christian life cheia do Espírito when it's Santo. filled with the Holy Spirit. Não existe outra maneira de There is viver no a vida other way to cristã. live our Christian life. Amém? Amen? Não existe outra forma. There's no other way. Ah, mas pastor, quer dizer que agora eu vou ter Oh, que but ficar Pastor, now I'm gonna o have dia to be, inteiro na igreja? all Não. day at church? No. Como é que Jesus fazia? How did Jesus do it? Estudiosos falam que Jesus gastava, irmãos, pelo menos uma média de 4 It horas says that por dia, some pela scholars manhã, pela say that madrugada Jesus ali, would pray at least 4 hours a day antes de começar o dia. before starting É, his e day. eles até falam assim, ó, nós muitas vezes, And it irmãos, says that many né, times we gastamos
fez 1 hora, 2 spend horas like an hour, para 2 expulsar um hours, demônio numa you situação know, to cast out a diversa. demon or to solve some sort of Quando Jesus era situation. 1 segundo, And with só de Jesus, it olhar. was just a second. He just looked and Mas, that's it. entanto, ele gastava lá 4, 5 But horas then he would spend na 4 or presença do 5 hours in Senhor. the presence of God. Amém? Amen? Então, é isso que precisa ser mudado no So nosso, that's what needs to change. transformado pela nossa It needs to maneira be de we pensar need to de transform the como way we think viver about how to live no reino de Deus. in the kingdom of God. Amém? Amen? Eu preciso do Espírito Santo. I need the Holy Spirit Né? of God. Jesus gasta, irmãos, os últimos momentos da You know, sua Jesus vida aqui spends the na last terra. minutes of his life, Se você ler lá em João 14 If you em read in diante, John João 14, 14, 15, 16, 14, 15, 16, você vai ver que Jesus ali, you see por that nas suas Jesus, últimas you know, in ensinamentos his para os discípulos, last moments and last ele teachings se to the disciples, dedica he a dedicates orientar himself os discípulos a respeito to guide the do Espírito disciples Santo. regarding the Holy Spirit. Ele diz assim, eu He says, vou para o Pai, I'm going to go to the Father, né? Mas eu não vou deixar but I'm vocês not going órfãos. to leave you guys by Eu vou yourself. rogar ao Pai I'm going to e Ele cry out to vai the Father, dar a vocês, Ele and vai He's going to enviar a give to you, He's going to vocês send to o you Espírito Santo. the Holy E Spirit. Ele vai estar com And vocês. He will Ele be vai with guiar you. vocês He will guide you em toda a verdade. in all truth. Amém? Amen? Então, irmãos, o Espírito Santo So foi the Holy enviado Spirit was para sent estar com você to be with you on a daily diariamente. basis. E essa pessoa, você this precisa person, comungar com You ela. know, Ela you não need vai to have invadir. fellowship with this person. Ela They're não not vai going to invadir invade your você, life, vai te not going to forçar. force you to do anything. É uma questão de você reconhecer You need to recognize a sua dependência dele. your dependence Amém? on the Holy A sua Spirit, comunhão com your ele. fellowship with Him. Amém? Ele veio para He estar came com to você. be with you. Uma grande missionária, There's pastora, a great que tinha missionary. aí antigamente, a Catherine Her Kuhlman. name was Catherine Coleman. Ela fala que o And she Espírito says that the Santo Holy Spirit está para nós hoje is with como, us today, como Jesus estava para os just as discípulos. Jesus was with the disciples. Tem muita gente que fica assim, There are se many eu people who tivesse say, "Oh, if aquele only I tempo, lived in those se eu times. vivesse Oh, if naquele only tempo, I né? could No live in tempo those de times, in the Jesus, times of eu poderia Jesus. talvez tocar I na veste could dele, maybe eu touch his poderia, vest né? and- Até se tivesse morrido, ele me Even if I ressuscitar. had died, he could Que raise me up maravilha! again. Oh, it would have Mas been wonderful. já pensou, amado? Será que Imagine. você não estaria lá no meio daqueles que Would you gritaram lá, be among the crucifica, ones who were saying, crucifica, "Crucify him"? crucifica? Crucify Him. Hã? Entendeu? Ou seria aquele que Or would you furou be the kind- o lado esquerdo dele com a A person lança? that would pierce his side Hã? with a spear. Tá entendendo, irmãos? Do you understand what I'm Então, saying? hoje, So o today, Espírito The Santo Holy Spirit é of a God presença de is Deus the no meio presence de of nós. God in our midst. Amém? Amen? E o grande milagre, a And the grande great bênção, miracle, the great né, blessing do Evangelho of the gospel é que ele veio habitar, that he came to habitar em nós. to live inside of us. Quando você nasceu de novo, When you were born né, quando again, você converteu a Cristo, when you você accepted se Jesus tornou, as your a Lord Bíblia é and clara Savior, the disso, Bible says você se that tornou uma nova you became a criação new de Deus. creation. Amém? Amen? Nova A criação new de Deus. creation of Você God. não mudou de religião, You did você not se change your tornou religion. uma You nova became a new criatura. creation. Amém? Amen? É isso que a Bíblia That afirma is a what the Bible respeito affirms de nós que nascemos de regarding novo. us who were born again. Amém? Você se tornou You uma became nova a criatura. new creation. Agora, essa nova Now, this criatura new é creation para ser habitada is to be inhabited pelo Espírito by the Santo. Ela Holy está Spirit of apta God. a It receber. is ready to receive the Mas Holy precisa Spirit. você buscar. But you need to seek. Amém, amado? You need to Amém? seek it. Amen? Precisa da sua busca. Você You- vê que, it por needs exemplo, your aqui, seeking. os apóstolos, See, the né? apostles, eles ficaram ali. Depois que eles ouviram essa you know, ordem, after they heard this order, né? from- Eles from ficaram, a Jesus. história diz que eles ficaram em torno de 10 it dias. says they waited for about 10 days. 10 dias no templo, 10 days orando. praying. 10 dias. 10 days. 500 pessoas ouviram essa palavra 500 people de heard Jesus. this word from Jesus. Foram 500 There were pessoas que 500. ouviram a palavra de Jesus. E elas foram ao templo, And they went to the temple, ao cenáculo, né? you know, to the, E ficaram orando and they were praying por 10 dias. for 10 days. Nesse período, irmão, de 10 dias, And in this period of time, 380 pessoas 380 people
Foram embora. They left. Foram assim, pastor Pedro, eu tenho que ir, Says, tenho que resolver uns "Oh, negócios, you know, né? Peter, I have to Estou go precisando pagar umas solve some contas, things. I need to eu go preciso solve, pay trabalhar, some não bills. posso, I need to o work. patrão não me You dispensou." know, my boss didn't let me stay so E long. foram indo embora. And they just went. They went home. 380 pessoas 380 people foram embora. went home. Elas ouviram They a listened orientação que Jesus deu, to Jesus' foram embora. guidance, but they went home. amém? E somente And 120 only pessoas ficaram. 120 people remained. Então, esse é o desafio, So irmão. this is the challenge. Você vê que as coisas desse mundo, You elas see te that the things of envolvem this world, they e querem involve te us, tirar da presença and de they want to Deus. take us away from the Então, presence não of God. seja um dos So don't 380, be like the mas seja um 380, dos but be like 120 the que ficam no 120 tempo. that remained. Então, eu quero que você seja So I desafiado want you to be challenged by a this. mudar a sua You know, rotina. to change your Amém? routine. Se você levanta às 6, If se you você get up levanta às early in the 5, morning né? at 6 or Levanta 5 uma o'clock, hora antes get up an hour earlier para estar ali. to Não, be there in the presence eu of digo, eu God. quero até mudar essa questão, porque muitas vezes a You gente fala know, assim, many para times we orar. say, oh, to né? pray. Levanta uma hora You know, antes get para up an hour orar. early to pray. But Aí that's o not que just it. acontece? O But then religioso what happens? levanta The uma hora religious antes person para orar. Aí gets ele up vai an lá hour com uma early to lista de pray, pedidos para and then he Deus. goes with a list of requests before God. Entendeu? Ele vai ali com uma lista de He pedidos goes ou before até uma God with a lista list de of ordem, requests or a né? list of orders before God. Uma lista de ordem. Ó, Deus, And they say, visita o God, irmão lá you no know, visit hospital. this brother in the Visita hospital. a Visit fulana such lá. person Vai in lá, there. Senhor. Vai lá, You know, Senhor. go there, Vai lá. Lord. Go E there, ele fala, vai Lord. And he você, says, vai you você. go, you go. Entendeu? É uma lista de It's a ordem list of orders que nós damos para Deus, muitas that we vezes. give Então, to God não many é times. isso a oração. But that's not what prayer is about. Mas é uma oração, irmãos, de entrega, It's about a prayer of de surrender, dependência. of dependence. É que você se ajoelha e It's for fala, you to bow Pai, down before Him and say, obrigado Father, por mais um dia de thank you for vida. one more day of life. Obrigado por esse dia que o Senhor Thank you põe for this diante de day that you mim. put before me. Me orienta, Guide me me, Lord. guia. Guide O me. que eu devo fazer? Tell me O what que I eu should devo do, falar? what I should say. Se você tiver algum compromisso, If you Pai, have qual some sort of decisão eu tenho commitment, say, que posso Lord, what tomar? decision can I nessa can I make questão? about this? O que eu vou falar? What O que am I eu vou going to say? decidir? What am I going to decide? Amém? Amen? Comece a dar lugar aos... Olha, irmão, Start to give eu space posso for dizer the a Holy você uma Spirit. coisa, And I'm com going to tell you certeza. something. Se você fazer dessa forma, If you do things this way, com certeza, certainly você vai aprender o que é You will ser learn guiado por Deus. what it means to be guided by God. Porque Ele verdadeiramente vai te guiar. Because He truly will guide Vai começar a you. te He will orientar. start to Você vai guide you. He experimentar will coisas, start to give you situações direction. assim, And you're going acerca to que você pensa, experience meu Deus. situations where you're going to say, my God. Amém? Amen? Ele vai te colocar nas situações He's going to certas. put you in the right Amém? situations. Vai te orientar. He will guide you Porque essa é a promessa because dele. this is His promise. Eu vou te guiar. I Eu will vou. guide you. Ele I diz will assim: be with you. eu vou estar com você I will be todos with you os dias, all of the days of your até life, a until the end consumação of dos times. séculos. Amém, irmão? Amen? Então, se ele disse: So if eu He says, vou estar com você, I will be with you, ele está com você. then He is with you. Amém? Você já parou para pensar nisso? Have you ever stopped to think about Você that? está lá no seu carro, You're in your sozinho. car and you're by yourself. Sei lá, ô Senhor, o Senhor está aqui Oh, comigo. Lord, you're here with me. Entendeu? Para um pouco You know, para stop a little entender bit que to ele prometeu: understand eu that He's vou fulfilling estar what He com promised, você. that He will be with you. O nosso Deus, irmãos, ele tem Our esse, God, esse carinho, He esse has this cuidado care. conosco. With us. E muitas vezes ele até And lamenta many times He a nossa even laments indiferença. our indifference. Você vê, por exemplo, lá em Isaías 1, In Isaiah ele verse diz assim: 1, o chapter boi 1, conhece o seu dono, He says that the bull knows its owner, mas o meu povo but my não me people conhece. don't know me. Né? Vocês sabem disso. Você vê por os You know animais this. aí, tem animal aí, And you see tem animals cachorro, out por there, exemplo, or que pets o carro do that, you dono know, just está when lá na the esquina, owners, ele you know, escuta o just barulho do carro, arriving já vai by lá para a car, porta e fica lá you know, the dog's already at the door esperando waiting o for seu the owner to dono. arrive, Né? right? E o lamento de Deus é esse. And God's O meu sorrow povo, is o about meu that. povo, It's like my que people, diz que me ama, they say que that they diz que love me me, conhece. they say that they know me. Amém? Não Amen. tem esse anseio por mim. Irmãos, hoje, Beloved, a maior bênção do it says the Evangelho greatest blessing não é of the bens gospel materiais. is not Não material são things os that we have. bens
It's not the things riquezas. that we conquer, E eu the falo, things por that we maior, have. por mais dourados que sejam like- seus sonhos, It's like no matter how golden your entendeu? dreams might be, Eles não são para comparar. they are not to com be o plano de compared Deus para with the você. plan of God for your life. Está entendendo? Com o plano de Do you Deus para understand? mim e para The você. plan of God for me and Amém? Para a for you, sua vida. for your life. Amém? Amen? Então, concentre-se So nisso. concentrate on that. Põe o foco nessa Put your questão. focus on this. Amém? Amen? Olhando para o autor e Looking at the author confirmador da sua fé, and que é finisher Jesus. of our faith, who Consumador da is fé. Jesus. Olhando para o alvo. Tem Looking to the pessoas, goal. tem historiadores que dizem assim que There are historians that say como fala, quando a pessoa não tem um that alvo, when the person doesn't have a goal in ela vai life, chegar a lugar nenhum. they're not going to get anywhere. Entendeu? Então, ponha isso como So foco put para a this as sua your vida. goal, as the focus of your life. Não passe essa geração, não passe de você Don't let it pass you or pass this generation. essa promessa This promise de of God você ser cheio for you do to be Espírito filled with the Santo. Holy Spirit. Amém? Amen? Muda seu conceito religioso, Change your muda religious concepts. suas Change the way tradições. you see traditions. Esquece, porque Forget about a religião é those tão, things. tão, The tão religion is maligna so nessa questão, malignant, mano, it's so que evil. eles começam a rotular. That people start to você say, é pentecostal. Oh, you're a Pentecostal. Ué, não, irmãos. I was like, no. Né? Pentecostal, todo cristão tem que Pentecostal, ser I think every pentecostal. Christian needs to be Pentecostal. Porque todo cristão tem que Because ser every ungido. Se Christian ele needs é to be anointed. cristão, como eu disse aqui no If início it's da a Christian, as I'm mensagem, saying here, todo a cristão real é Christian, ungido. every Christian is anointed. Amém? Amen? Se você diz, eu sou So if cristão, você you're está saying, dizendo, I'm a eu Christian, sou you're saying, I ungido. am an anointed one of God. Amém? Amen? E essa é a realidade And que this você is the precisa reality viver. that you need to Você não live. pode ficar só com um rótulo. You can't just have this Amém? Mas just tem que customs. viver a You essência need to live the do que é essence ser cristão. of what it means to be a Christian. E ser cristão é ter comunhão com o To be a Espírito Christian Santo. means to É have ser fellowship guiado with the pelo Holy Spirit, Espírito to be Santo. guided by the Holy Spirit. Paulo diz lá em Romanos Paul says 8, in Romans né, 8, é um texto que até me preocupa it's muito, a text that worries me a little porque bit. ele diz bem claro, todos que são guiados All of pelo you Espírito Santo, Who are led by the Holy Spirit, estes são filhos de Deus. these are the ones who are children of God. Amém? Romanos 8. Depois você lê lá em Romanos Romans 8. 8. Você vai You can ver read lá it uma later. lista You're going to see a list daqueles que são of cristãos, those who are Christians, mas que querem agradar a Deus, but that want to please servir a God Deus and serve na God carne. in their flesh. Nós costumamos ler Romanos 8, Sometimes we mas read com o Romans prisma da 8 seguinte forma. Eu sou But we look at it do Espírito saying, oh, e o I am of the incrédulo é da Spirit, carne. Mas não, and those who are Paulo está unbelievers escrevendo belong ali to para the flesh. But cristãos. no, Paul is writing to Christians, not to unbelievers, Entendeu? Para cristãos. to Christians. Então existem os cristãos So que there are querem Christians agradar a who want Deus to please na God carne. in their flesh. Hã? Na carne como, pastor? But how, Pastor? Eles vivem a vida religiosa. They live a religious life. Viva aquela vida de They ritual. live that life of rituals. Quando eu venho aqui na frente, They canto. come here, Né? they sing. Alguns fazem assim, não vou ou vem aqui na frente, canto, Oh, they bonito, come here, tal, they tal, sing, tal, all pretty, e sai ali and- fora, às vezes And then toma they um get out there vinho, and fuma um they, cigarro, they smoke and adultério, they drink and entendeu? they're in adultery. A prática religiosa the é uma religious prática practice- só teatral, praticamente. It's just something theatrical. Não há transformação. No, there's Quer dizer, no eles estão transformation. servindo a Deus na carne. They're just Ou serving até- God in their flesh. Ou até servindo a Deus Or even segundo serving eu God acho. according to what they think they should do. Servindo a Deus segundo Serving eu God acho. according to what they believe they should do. Tem muito crente na There's igreja a lot hoje, of irmão, Christians in the church que eles today. dizem assim, eu But não they say, concordo oh, com isso, I don't pastor. agree with this, Pastor. Mas não vê a Bíblia, não olha a Bíblia, But they don't read the Bible. They não don't look lê a to the Bíblia, Bible. não lê o que a palavra They diz. don't Você read pode what the até não word says. concordar com You uma might coisa not que eu agree diga to contrária à something palavra. I Tudo say bem. that's contrary to the word, Mas but that's okay. Se o pregador está But if falando the o que preacher is diz a saying something palavra, that the word says, então se submeta a ela, porque then é you a need to palavra de submit Deus. yourself to the word of God. Amém, mano? Então, Amen? existem muitas pessoas So na there's a lot of igreja. people in the Paulo church. está escrevendo no capítulo 8 de You know, Romanos Paul's saying ali, in chapter para 8 os of Romans cristãos. for the Christians. E ele está dizendo, And he's saying, você precisa aprender You a need to andar learn no to Espírito. walk in the Spirit. Amém? Andai no To Espírito. walk in the Spirit. Amém? Andar
no Espírito, Walk in the guiado Spirit. e Be guided controlado and controlled pelo Espírito by the Santo. Spirit of God. Amados, olha, eu vou dizer a você, I'm going to tell you something. essa vida This é life, possível para nós. this type of life is Porque possible Jesus for veio us because aqui nos Jesus dar o came exemplo de to como give us an viver. example of how we Os should live. apóstolos viveram The apostles, esta they lived forma. in that Por form, quê? that way, Eles foram because obedientes. they were obedient E Jesus está to the dizendo, word. olha, And Jesus is saying, vocês, para serem you know, for minhas you to testemunhas, be my vocês witnesses, precisam ser you need revestidos to de be poder. vested in power. Amém? Se eles... Olha, irmãos, olha, faz uma análise You comigo know, aqui. try to analyze this with me. Aqueles discípulos Those viveram disciples, 3 anos, they lived 3 ao lado de years Jesus. next to Jesus. eles viram They milagres, saw né? miracles. Coisas They saw gloriosas. glorious things. Né? Ó, só o fato, irmãos, dele ter You know, visto, just the por exemplo, fact Jesus morrer na cruz. that they saw Jesus die on the Depois ver cross. Jesus vivo, And then they saw novamente. Jesus alive once again. Depois ver Jesus subir Then ao they saw céu. Jesus going up to the Já seria heavens. suficiente That would be enough para ele começar uma nova for religião. them to Seria ou não start a seria? new religion, right? Amém? Eles estariam mentindo, falando que Would they be Jesus morreu e lying, saying ressuscitou? that Jesus, died and rose again? Não. No. Entendeu? Mas, no entanto, irmãos, aqueles discípulos But só those foram disciples né, were only, capazes were only de serem able testemunhas to be fiéis true, faithful após witnesses terem recebido after they o batismo received com the o baptism Espírito of the Santo. Holy Spirit. Amém? Nós vemos também o apóstolo Paulo. We see O the apóstolo Apostle Paulo Paul. era um profundo conhecedor das He was Escrituras. he knew Era um the homem scriptures. estudioso. He was Né? a scholar Ele in aprendeu the aos pés de scriptures. Gamaliel, You know, era he como learned, fala, he knew the scriptures fariseu, through and conhecia through. as Escrituras He knew everything. profundamente, He knew it conhecia profoundly. a Torá. He knew the Torah. Né? E mesmo depois, esse homem Even after this ter uma man experiência had an ali com experience Jesus, with Jesus, ali na estrada de Damasco, at the road to ter Damascus, recebido uma palavra he direta de received a Jesus. direct word from Jesus. Né? Qual foi a primeira orientação What de was Jesus para aquele homem? Jesus' first guidance to that man? Vai lá para o cenáculo Go to e the temple espera and wait, que eu vou enviar o meu and I servo will send a e servant, ele vai orar por and você. he will pray for you. Amém? Amen? E Ananias veio And Ananias e orou por Paulo. And prayed for Paul. E o que aconteceu com Paulo? And what happened with him? Ele foi cheio He was do filled Espírito with the Santo. Holy Spirit of God. Amém, amados? Amen? Amém? Você vê, Amen. esse homem, So this naturalmente, ele man, tinha naturally, capacidade he had the capability, para he ser had the pastor de knowledge qualquer igreja. to be a pastor of any church. Está entendendo? Para Amen. ser um pastor de qualquer He igreja, could be formado pastor of aos he pés was, de Gamaliel. you know, he had E all teve, the necessary teve degrees, um encontro but real he had com a real Jesus. encounter with Ah, Jesus. teve um encontro He maravilhoso had ali. a wonderful com Jesus encounter Cristo. with Jesus Christ. E, no entanto, qual foi a primeira ordem? And then what was his Você first order? precisa ser You cheio need to be do filled Espírito Santo. with the Holy Spirit. Então, eu deixo o desafio para você. So I give you this challenge. Amém? Ser cheio do Espírito Be Santo. filled with the Holy Spirit. Seja cheio do Espírito Be Santo. filled with the Holy Spirit. Busque isso. Seek Lute. this. Fight Você for vai this. gastar 10 dias, 20 You're going to dias, spend 10 ano. days, 20 days, a Não year. importa. It doesn't matter Faça how como long. Jacó. But Eu do like não Jacob, I vou will te not deixar leave you, Lord, enquanto tu until you não bless me. me abençoar. Until you bless me. Amém, querido? Amen? Eu creio que isso vai ser I um caminho believe bem that this is curto. going to be Né? Basta short você o buscar de all you todo o need to do is coração, seek amado. him with all your heart. Você o buscar, você You need to clamar. seek him and cry né? out to him. Mude a sua rotina, né? Change your Muda a sua routine. rotina. Né? Change the Continue way you think aí, you né? should do Trabalhando, things. You know, keep lutando aí, working tal, and tal, fighting tal. and all those Mas things. But põe agora esse now ingrediente, put né? this De ingredient ser in guiado your pelo life of Espírito being Santo, guided by de the ser Holy orientado Spirit, pelo of Espírito being Santo, led by de the tomar as Spirit, suas decisões to make your cheio do decisions Espírito Santo. filled with the Holy Spirit. Né? E você vai ver que essas, né, a sua vida And you're será gonna see that aquilo your que Jesus life falou assim, ó, will be what eu Jesus vim said. I came para que você tenha vida so that you can have e a life tenha and have com life in abundance. abundância. Amém, amado? Amen? Você quer viver essa vida Do you want to abundante? live this abundant Amém? Vamos life? ficar de pé. Let's stand to our Vamos feet. orar um pouco, amém, Let's amado? pray a little bit. Amen? Aleluia. Glória a Deus. Glory to God. Deus é soberano. God is sovereign. Ele é Senhor de tudo. He is Lord over Ele all. sabe de tudo. He knows everything. Amém? E Ele faz o que quer. And he does what he E wants como quer. and how he Amém? wants.
A Bíblia diz, amados, The Bible says, beloved, que certa vez o apóstolo Pedro, that Peter, que foi chamado para ir à casa de um he homem was called to go to a que house of a era man devoto ao Senhor. that was a devout man. He E aquele homem seeked the Lord. conhecia bem And também a that palavra de man knew Deus. the word of God. E a Bíblia diz que o And the apóstolo Bible Pedro, says quando that the chegou apostle naquele Peter, when lugar, he, ele approached that começou a place, pregar. he started to preach. E a Bíblia diz, amados, que à medida que And, Pedro and as pregava, Peter was preaching, o Espírito Santo veio the Holy Spirit came e encheu todos que estavam and ali filled naquela all sala. of those who were there in that place, Amém? in that home. Eu creio que Deus pode fazer isso nesta manhã. I believe that God can do that this morning. Eu creio que você pode I experimentar believe that you can essa experience promessa this de Deus promise of para God você. in your life. Amém? Põe a mão no seu coração. Put your hand over your heart. Pai Santo, Holy Father,